O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 26.5. Perguntas sobre interesses morais e materiais. Pode-se pedir conselhos aos espíritos? Sim, certamente. Os bons espíritos não se recusam nunca a ajudar os que os invocam com confiança, principalmente naquilo que toca a alma, mas repelem os hipócritas, aqueles que têm o ar de pedir a luz e se comprazerem nas trevas. Os espíritos podem dar conselhos sobre as coisas de interesse privado? Algumas vezes, segundo o motivo. Isso depende daqueles a quem se dirige. Os conselhos referentes à vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, porque se ligam a uma pessoa e se interessam ao que a ela diz respeito. É o amigo, o confidente de seus mais secretos pensamentos. Frequentemente os cansa com questões tão bobas, que eles se afastam. Seria também absurdo perguntar coisas íntimas a espíritos que lhes são estranhos, como se dirigir ao primeiro indivíduo que encontrar no seu caminho. Nunca se esqueça de que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. É necessário ter em vista as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, segundo as simpatias pela pessoa a qual se liga. O espírito de um homem mau é um mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede lugar a um espírito melhor, se o próprio homem melhora. Aos semelhantes o semelhante. 19. Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais por revelações? Podem e o fazem algumas vezes segundo as circunstâncias, mas esteja seguro de que nunca os bons espíritos se prestam a servir à cupidez. Os maus fazem brilhar mil atrativos para o aguilhoar e mistifica, em seguida, o levam à decepção. Saiba também que sua prova é de sofrer tal ou tal vicissitude, seus espíritos protetores podem ajudá-lo a suportar com mais resignação, suavizar algumas vezes, mas no interesse mesmo de seu futuro não lhes é permitido afastá-la. É por isso que um bom pai não dá a seu filho tudo o que ele deseja. Nota: nossos espíritos podem, em muitas circunstâncias, nos indicar o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzir pela mão. De outro modo, perderíamos a toda a iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem pedir conselhos, e isso prejudicaria nosso aperfeiçoamento. Para progredir, o homem tem necessidade de adquirir experiência à sua custa. Por isso os espíritos sábios, mesmo nos aconselhando, nos deixam frequentemente com nossas próprias forças, como um hábil professor faz por seus alunos. Nas circunstâncias comuns da vida, eles nos aconselham pela inspiração e nos deixam assim todo o mérito do bem, como nos deixam toda a responsabilidade de uma má escolha. Seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e não compreender sua missão, interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais comuns, como fazem certos médiuns. Há os que, por um sim ou por um não, pegam o lápis e pedem conselho para a ação mais simples. Essa mania denota a estreiteza de suas ideias, ao mesmo tempo ele tem a pretensão de que há sempre um espírito às suas ordens, não tendo outra coisa a fazer que se ocupar de nós e de nossos pequenos interesses. Por outro lado, é aniquilar seu próprio julgamento e se reduzir a um papel passivo, sem proveito para a vida presente e certamente prejudicial para o aperfeiçoamento futuro. Se há puerilidade em interrogar os espíritos por coisas fúteis, não há menos da parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente do que se pode chamar de rotina caseira. Eles podem ser bons, mas seguramente são ainda bem terrestres. Se uma pessoa, ao morrer, deixa negócios embaraçados, pode pedir a seu espírito que ajude a desembaraçá-los, e pode também interrogá-lo sobre os haveres reais que deixou, no caso em que esses haveres não sejam conhecidos, se é no interesse da justiça. Você se esquece de que a morte é uma libertação das preocupações da terra. Crê então que o espírito que está feliz de sua libertação venha de boa vontade retomar suas cadeias e se ocupar de coisas que não lhe dizem mais respeito, para satisfazer a cupidez de herdeiros, que talvez se rejubilaram com sua morte na esperança de que lhe seria proveitosa. Falam de justiça, mas a justiça está na decepção da ganância dos herdeiros. É o começo das punições que Deus reserva à sua avidez de bens terrestres. Além disso, o embaraço no qual deixa algumas vezes a morte de uma pessoa faz parte das provas da vida. Não está no poder de nenhum espírito afastá-lo, porque estão nos decretos de Deus.
Nota, e a resposta acima desapontará sem dúvida aqueles que imaginam que os espíritos não têm nada de melhor a fazer que nos servir de auxiliares clarividentes para nos guiar, não em direção do céu, mas sobre a terra. Uma outra consideração vem ao apoio desta resposta. Se um homem deixou durante sua vida seus negócios em desordem por incúria, não é verossímil que depois da morte, tome mais cuidados, porque deve se sentir feliz de estar livre das preocupações que ela lhe causava. Por pouco que seja elevado, ligará menos importância como espírito que como homem. Quanto aos bens não sabidos que pode ter deixado, ele não tem nenhuma razão de se interessar em ávidos herdeiros que não pensariam mais nele se não esperassem tirar qualquer coisa. Se ainda estiver imbuído de paixões humanas, pode ter um prazer malicioso no desapontamento desses herdeiros. Se, no interesse da justiça e das pessoas que ama, um espírito julga útil fazer revelações desse gênero, ele o faz espontaneamente. Para isso, não tem necessidade de médium. Leva o conhecimento das coisas por circunstâncias fortuitas, mas nunca é sobre o pedido que lhe é feito, visto que esse pedido não pode mudar a natureza das provas que se deve sofrer. Ela seria mais própria a agravá-las porque é quase sempre um indício de cupidez e prova ao espírito que se ocupa dele por interesse. Ver item no 295.